Ondas gigantes. Sonho de surfistas e pesadelo de pescadores ao longo da história, as ondas gigantes são o foco de A Onda, o livro da jornalista americana Susan Casey, recém-lançado no Brasil pela editora Zahar. Casey chama de extremas essas muralhas de água de mais de 30 metros que avançam a grande velocidade. Elas podem aparecer de surpresa no meio do mar e são capazes de partir navios em dois e ameaçar estações petrolíferas. Casey também descreve o irresistível fascínio que elas exercem sobre esportistas, cientistas e navegantes, que não desistem de procurá-las e entender seus mecanismos. Mas como funcionam as ondas gigantes? E por que é tão importante compreendê-las? Como nascem as ondas? Uma onda é, em essência, energia viajando através do mar. A fonte dessa energia geralmente é o vento, mas pode ser qualquer fenômeno que empurre a água com força suficiente para deslocá-la, como um terremoto ou uma erupção vulcânica. Quando o vento sopra, ele cria uma fricção com a superfície do mar. Isso faz a água girar em círculos no mesmo sentido que o vento. A altura de uma onda depende de vários fatores. O primeiro é a força do vento. Quanto mais rápido ele sopra, mais água é capaz de deslocar. O segundo fator é a duração do vento. Depois que surge uma pequena ondulação, a superfície de água que pode ser atingida pelo ar aumenta, o que, por sua vez, faz as ondas crescerem, ampliando ainda mais a superfície do mar exposta, num efeito cumulativo. O terceiro fator é a interação entre as ondas. Quando duas ondas se encontram, elas podem se anular. Uma bate contra a outra e ambas ficam reduzidas. No jargão técnico, isto se chama de interferência destrutiva. Mas também acontece de uma onda rápida alcançar outra, mais lenta, e elas somarem suas energias. Isto se chama de interferência construtiva. A combinação certa desses três fatores, ventos fortes e duradouros, como gerado por tempestades e furacões, e interação entre as ondas, pode levar ao surgimento de colunas de água de grande altura. Ondas gigantes no litoral. Ao se aproximarem do litoral, o comportamento das ondas é afetado pelo relevo submarino. De início, elas perdem velocidade quando o leito do mar fica menos profundo. As ondas que vêm atrás estão mais rápidas, o que diminui a distância entre elas, provocando empilhamentos. Essa é a interferência construtiva que gera ondas maiores. Além disso, a parte traseira de cada onda avança mais rápido que a dianteira. Essa dinâmica empurra a água que fica na parte de trás da onda por cima da água que está na parte da frente, o que cria a forma característica de tubo, que agrada tanto aos surfistas. Quando a parte superior da onda está muito à frente da parte inferior, a onda não pode manter sua integridade por mais tempo. Ela quebra e se dissipa. A forma do fundo do mar é um fator que influi no tipo de onda mais comum numa praia. Quando a inclinação do fundo é suave, as ondas também são suaves. Se o fundo é íngreme, as ondas geradas serão abruptas, violentas e de curta duração. Ondas aberrantes. Além das ondas gigantes que se formam no litoral, existe outro tipo, muito mais misterioso, e que aparece no meio do mar. São as ondas aberrantes, que habitam histórias de navegantes ao longo dos tempos e ameaçam plataformas petrolíferas e grandes embarcações. Elas são chamadas de aberrantes porque desafiam os modelos matemáticos dos oceanógrafos. O comportamento de 99,99% das ondas é previsível. Elas avançam a uma velocidade regular, mantêm a distância constante e perdem energia devido à força da gravidade. Mesmo levando em conta as interferências destrutivas e construtivas, modelos matemáticos têm bastante sucesso ao explicar como elas se comportam. Mas uma em cada 10.000 ondas é diferente. Por algum motivo, ela atinge uma altura que é mais de 2 vezes superior à de suas vizinhas. Para explicá-la, cientistas têm apontado vários fatores que atuam em conjunto. O primeiro é um tipo especial de interferência construtiva. Na região da Costa Selvagem, na África do Sul,
as ondas aberrantes são mais comuns que em outras regiões. Isso está relacionado com a corrente de agulhas, que traz água quente do norte para o sul e encontra ondas de águas frias empurradas por fortes ventos vindos da Antártida. De alguma forma, a interação entre esses fenômenos aumenta a probabilidade de surgimento de ondas gigantes. O segundo fator tem a ver com a orografia submarina. No Mar do Norte, entre a Grã-Bretanha e a Escandinávia, existem áreas muito pouco profundas, o que contribui para que algumas ondas se empilhem. Isso é fundamental para explicar a formação de ondas gigantes. O terceiro fator para explicar ondas aberrantes é a ocorrência de tempestades e furacões com ventos fortes por períodos prolongados. Regiões onde elas são mais frequentes, como o Atlântico Norte, são mais propensas ao surgimento de ondas que saiam do comum. Ondas gigantes no Brasil. O Brasil também tem ondas gigantes. Não existe um mapa detalhado de sua ocorrência, mas especialistas afirmam que quanto mais próximo dos polos, maiores as ondas, porque nesta região os ventos são mais fortes. Isso explica a maior incidência de ondas aberrantes no litoral sul do país. No entanto, o litoral da região sudeste é o mais estudado, devido à exploração do petróleo. Segundo Paulo de Tarso Esperança, pesquisador do Centro de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, as projeções estatísticas prevêem ondas grandes, que atingem cerca de 7,80 metros. Ainda assim, a probabilidade de elas chegarem a esse tamanho é muito pequena. De acordo com essas projeções, a altura máxima de uma onda em Campos seria de 14,5 metros, mas a probabilidade de uma ondulação alcançar essa altura é ínfima. Pode-se passar um século sem que uma onda dessas ocorra na região. Ainda assim, as plataformas são construídas para suportá-las. Na Bacia de Santos, em São Paulo, a altura de ondas gigantes, segundo esses mesmos modelos matemáticos, poderia chegar a 11 metros em situações excepcionais. Neste caso, as plataformas petrolíferas devem ser construídas para resistir a ondas extremas de até 20,5 metros, altura máxima, equivalente a um prédio de 7 andares.